Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta ao Chega de Ler. E hoje eu vou falar de novo da sétima temporada de Druck. E. Vamos falar dela. No caso, eu vou fazer uma espécie de fanfic reescrevendo a sétima temporada, em que eu vou reescrever o que aconteceu pra deixar de uma forma mais agradável pros fãs. Isso é um formato que eu vi num outro canal que chama Toga Voadora. Eu vou colocar o link de uma das fanfics dele nos cards, não sei que lado que é. Mas eu vi os vídeos de fanfic deles, eu achei bem interessante, um formato bem legal de se fazer. Inclusive era de uma série que eu nunca vi na vida, mas eu achei a ideia tão interessante que eu vi os vídeos, revi agora pra poder ter mais inspiração pra fazer esse agora. E é uma ideia bem legal também pra desenvolver a criatividade e todas essas coisas, então eu tô aqui fazendo. Se vocês já viram o vídeo que eu fiz da review do final da temporada e da temporada como um todo, eu falei que as ideias que foram colocadas na temporada não foram ruins. O problema é a forma como elas foram abordadas e o tempo que levou pra cada uma acontecer. Então, nessa fanfic, eu vou mais fazer um trabalho de reorganizar essas ideias e colocar em lugares que fariam mais sentido e durando o tempo que seria mais necessário pra elas, em vez de realmente criar uma história toda do zero. Até porque, meu Deus do céu, a dificuldade, né? Isso já foi difícil, imagina fazer tudo do zero. Então, né, eu vou reaproveitar basicamente 100% das histórias que já foram colocadas. Então, bora lá. Mas antes, por favor, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscreverem no canal, vai me ajudar bastante. Esse vídeo já vai ser atípico do canal. Então, se vocês derem um like, se inscreverem, eu vou entender que vocês estão gostando, que eu posso continuar a fazer conteúdo mais diferente assim. E é isso, bora lá, hein? De verdade agora, então. Olha, eu escrevi basicamente um roteiro de tudo, e tem 7 páginas no roteiro, então eu vou ter que ler bastante coisa aqui, então não estranhe se eu começar a olhar pro lado, tá? Só pra vocês terem uma ideia de pra onde eu tô olhando. A gente começa a temporada igual começou a temporada original, com os instas voltando de umas férias que eles quiseram fazer, e vai mostrando bastante da relação deles como um grupo mesmo, como eles sendo realmente amigos, e já introduz uma mensagem que o Sasha manda pra Izzy, porque é importante introduzir o Sasha já no começo, já que ele vai ser um dos personagens mais importantes da temporada. Depois a gente também estabelece a Lu como uma personagem importante, em toda aquela situação do batom, de estar passando o batom no banheiro feminino, e tem gente que estranhou, mas a Lu achou bem legal. E aí a gente mostra, tem um foco importante em que Izzy e Constantine prestaram atenção nela. E só um parênteses aqui, no fundo vão deixar na hora aparecer, só pra gente não ficar, tipo, 3 semanas com ela faltando e a gente começar a se preocupar. Então só nesse episódio que vai ser basicamente passando na escola, mostra lá de fundo pra gente ficar, ah, beleza, ela tá aí, ela tá viva. Depois a gente tem uma cena de Izzy com o Sasha, em que tem toda aquela coisa das plantas, que ele vai ter que mandar as plantas pra outro lugar, todas essas coisas. A única diferença, na verdade, é que vão ter muito mais olhares sugestivos, principalmente da parte do Sasha, pra gente olhar e ficar mais assim, o que será que pode vir daí? Aí a gente tem Izzy indo buscar o Umut, o irmão, no futebol. E aí tem a Mailinha, ela aparece, conversa um pouquinho, depois sai. Aparece aquele moleque super babaca, faz um comentário de ai, é meu irmão ou irmã. E foca bastante na reação do Umut e de como o Izzy ficou desconfortável com essa situação. Porque, né? No próximo clipe a gente vê Izzy, o Constantine e a Yara conversando e tal. Aí eles vão até os instas que estavam com a Eva. E quando ela vê que os dois chegaram, ela sai. Faz muito mais sentido do que aconteceu no original, porque ela tava de boa com o Constantine, mas não tava de boa com o Izzy. Então, né, dessa vez vai ter os dois entrando e ela saindo quando percebe que os dois estão lá. Aí beleza, a Yara vai embora. E aí os instas começam a focar da Lu, todas aquelas coisas lá. E Izzy acaba chamando a Lu pra uma festa que vai ter em nome do Constantine, porque ele queria que ele chamasse ela, e beleza, todas essas coisas. Já lá na festa, Izzy e Constantine eles vão entrando um pouquinho mais afastados do resto dos instas, que já foram pra festa. Eles vão entrando, eles ouvem um barulho estranho, mas dessa vez só o Constantine vai, porque Izzy quer aproveitar a festa e honestamente, né, quem vai julgar, né? Chegando lá na parte que já tem na festa mesmo, o Sasha já tá lá, aí eles se cumprimentam, tipo, ai, nossa, que legal que você tá aqui, ai, nossa, super fofos. E Izzy pergunta como é que o Sasha sabe da festa. Aí na hora que o Sasha vai explicar como ele sabe, a Eva chega. E obviamente ficou um negócio meio estranho e Izzy sai. E aí tem aquela cena que a gente já conhece, dos dois se vendo de longe e eles fazendo aquela dancinha que é a marca deles, né? Assim. Esqueci a ordem já. Ai, meu Deus. Aí no meio disso, o Constantine e a Lu, eles chegam, o Constantine conta daquela coisa que teve no clipe original mesmo, do Ninho de Amor, uma coisa assim, Ninho do Cupido. Não lembro, não entendi, mas ele só conta, então vira aqui meio que uma parte, uma história secundária. Ele conta disso, a Izzy vira atenção pra ele, então aquelas coisas com a Lu. E o Sasha, ele percebe, ele fica bem amuadinho, sabe, bem mais triste. E aí vai dar só uma cotoveladinha, sabe, pra tentar animar ele e todas essas coisas. E aí tem mais uns takes da festa, todo mundo dançando, todas as coisas bem legais. E acaba o episódio aí. No geral, esse episódio eu quis fazer bem mais parecido com o original, porque ele não tem tantos problemas em si, os problemas são as coisas que foram desenvolvidas a partir dele. Então, né, é isso, beleza. Agora, o segundo episódio. A gente tem Izzy e Sasha indo levar as plantas pro outro apartamento lá que eles arrumaram. E o Constantine realmente não vai pra ajudar. É uma coisa que ficou no ar por causa do último clipe. Mas ele realmente não aparece, mas beleza, fica só essas Cheesy, eu não sei falar esse nome. Fica só os dois conversando. Dão uns contextos pela conversa de que o Sasha meio que trabalha com marcenaria, todas essas coisas. E eles também conversam sobre histórias da vida deles, da amizade deles. Todas essas coisinhas bonitinhas e é isso. Já lá no apartamento, outro clipe, outra história. Aparece um monte de gente, eles vão lá visitar o apartamento. A Nora vai com o Josh.
Gente, pague um pouquinho a mina, tá? Por favor. Vamos gastar um pouquinho de dinheiro com ela, tá? Mas enfim, a Nora vai com o Josh. Aí a gente vê a Eva e o Sasha conversando e tal, mas aí ao mesmo tempo o Sasha tá trocando uns olharzinhos com o Izzy, a gente fica meio assim. Aquelas. Aí a Luz chega com a Zoe lá, elas ficam conversando com o Izzy e tal, essas coisas. E ela faz a famosa pergunta de se o Sasha é a bingo dele. No caso, né, vai ser em alemão, né, claro. Aí fala Freund, eu não sei falar. Mas que em inglês tanto pode ser namorado quanto amigo. Então fica essa coisa assim. E Izzy responde, tipo, óbvio, sabe? Sem entender a conotação que era a pergunta, ela, legal, interessante. Aí a gente vai pra outro clipe na casa do Sasha. Aí tem Izzy e Sasha lá, nossa, chilling, não sei. Aí tem o Izzy tocando a música lá, que é a música deles. E ele fala que ele não se sente muito conectado com a música. Eu queria deixar um gancho aí, só pra, tipo... Porque na música, os pronomes que usam sempre pra personagem sobre quem ele tá se referindo é no feminino. Tipo, é como se fosse uma mulher e tal. Aí deixa esse gancho pra gente entender que, na verdade, a música teria que ser sobre um ele, sabe? Como se fosse por Sasha. Então só, sei lá, uma coisa boba, eu só queria deixar essa coisa aqui. Daí então, Izzy acha a foto dos três pequenos, né? Izzy, o Sasha e a Eva. Errei os números. E o Sasha pergunta o que aconteceu com a Eva, porque eles não são mais amigos. E aí Izzy meio que conversa e tal, aí ele pega o celular, dá a entender que ele quer meio que se reaproximar da Eva, porque entra no Instagram dela, liga. Liga não, segue, todas essas coisas. E aí ele desliga o celular e a câmera mostra ele numa ação de, tipo, tentar começar a falar alguma coisa, dá a entender que ele vai contar da história sobre o bullying com a Eva, mas no final ele desiste. A Izzy pergunta da história da pergunta da Lu, o Sasha ele pergunta se ela gosta dela, e ela fala que não sabe, não sei, todas as coisas. E tem aquela frase do You Wanna Be My Wife, Baby, mostra o Umut reagindo, de uma forma bem estranha até, e beleza, basicamente o que é importante nesse clipe acaba aí, porque eles só conversam mais umas coisas, planejando para os outros próximos dias e tal. E aí os dois irmãos vão embora. Depois a gente tem os instas em um lugar qualquer, como eu coloquei aqui, porque tanto faz realmente. Eles bebendo, eles conversando, brincando, todas essas coisas, sabe? Coisa bem adolescente, bobinha, assim, de boa. A gente percebe que tem um clima meio estranho entre a Zoe e o Finn, tá? Só pra deixar claro. A gente vê que Izzy acabou mandando mensagem pra Eva pra tentar se reaproximar. E depois ele vai pro perfil da Lu pra tentar começar a conversar com ela. Aí eles estão conversando lá, uma vibe meio flirtando até. Até que chega o Constantine, tipo, por trás, querendo saber, com quem você tá conversando, hahaha. E quando ele percebe que é a Lu, ele fica claramente incomodado com isso. Depois a gente vai pro clipe sobre a conversa de bullying que teve com a Eva. Ela realmente é uma copia e cola do que aconteceu na versão original, então eles conversam sobre tudo, todas essas coisas. A única diferença é que em um momento, mais pro final, Izzy fala que ele quer realmente mostrar que ele se arrependeu, que ele mudou, mas que se ela tiver querendo conversar sobre isso mais vezes depois, com mais calma, todas essas coisas, tá tudo bem, que eles aceitam super de boa, é super solícito com isso. E a Eva aceita e ela fala que ela realmente vai querer conversar mais sobre isso no futuro. Aí então, a gente tem uma parte que Izzy tá sozinha em casa e tal, e a gente tem uma montagem de cena que alterna entre ela ficar, às vezes, trocando de roupa só pra diversão, todas essas coisas, e stalkeando alguns amigos no Instagram. Então a gente vê ele entrando no perfil da Lu, dando o famoso zoom que a gente conhece, e ficando assim, interessante. Mas também passa por uma foto do Sasha com a Eva, em vez de dar um zoom, ele dá um sorrisinho, tipo, claramente apaixonado, pra gente ficar assim, se questionando se talvez isso também queria dizer uma apaixonite, além de dar o zoom. E aí fica nisso, até chegar uma mensagem no grupo do Gang Gang, que são os instas, a gente chama de instas porque né, mais fácil do que chamar de gang gang, né, mas enfim. Chega uma mensagem lá chamando pra uma festa que eles querem fazer de noite e Izzy aceita, e beleza, bora pro próximo clipe. No próximo já mostra eles num carro, indo pra um lugar, eles acabam indo parar num descampado, um lugar assim. E eles passam a tarde sendo jovens, nossa, uhul, que legal. É basicamente o que acontece no original, só que aí não tem o Const nem a Lu, são só os instas, menos o Const, né, obviamente. Lá pra umas horas mais tarde, né, mais de noite, chega um guardinha. Eles falam, bom, deu ruim. Aí eles saem correndo atrás do carro, porque eles tinham deixado o carro bem mais longe. Então eles começam a correr a pé mesmo do guardinha. Até que eles chegam no carro, o guardinha já não tá mais, eles conseguiram despistar o cara. Mas aí eles chegam no carro todo sem fôlego, rindo demais, tudo super divertido essa coisa. E chega uma notificação no grupo dos Instas, de uma mensagem do Constantine. Não parece lá aquelas coisas, é só tipo ele falando tipo, gente, alguma coisa assim. Então Izzy só vê a mensagem e ignora, porque não deve ser nada demais, né? Sei lá. Ele ignora a mensagem e só continua com os amigos lá e o episódio termina aí. Começando no episódio 3, a gente tem Izzy jantando com a família, tudo de boa, até que Constantine liga e Izzy sai, né, vai pra um quarto separado, pra poder atender. Na conversa pelo telefone, o Constantine ele é muito passivo-agressivo, falando sobre ele existir numa batida de carro e nenhum dos amigos ter parado pra ajudar. É basicamente o que aconteceu no clipe original, do último clipe do segundo episódio, só que aí eu transfiro como se fosse só o que aconteceu com Constantine e a Lu. Enfim, só pra
botar esse contexto. Foi isso que aconteceu e o Constantine tá super bravo com isso. A Izzy pede desculpa, mas não é culpa dele, disso ter acontecido, obviamente. E ele fala também que quando ele viu uma mensagem não parecia muita coisa, porque o Constantine lhe manda várias mensagens. Então ele viu tipo a primeira, a segunda e não parecia muita coisa, então eles só ignoraram. Aí eles têm uma mini discussão, o Constantine desliga na cara de Izzy. E aí você volta pra família pra voltar a jantar. E a família pergunta se aconteceu alguma coisa e tal, tem algum problema, eles só se conversam e acaba aí. Depois, no dia seguinte, Izzy vai ver a Ava, o Sasha e a Fatu na pista de skate, lá aquela famosa que a gente conhece. E o Sasha pergunta pra Izzy por que ele não foi no negócio que eles tinham combinado, né? A Izzy fala, ai, nossa, eu te esqueci e tal, muita treta aconteceu. Ele aproveita e conta da briga que teve com o Constantine, porque, né, é importante. Depois, a Eva e a Fatu, elas se aproximam mais, elas ouvem a conversa, e a Fatu pergunta se ele ainda tá afinando o biquíni, que é uma referência à sexta temporada. E Izzy fala que não, só tá lidando com o Constantine desse jeito porque eles são amigos e tal. E porque ele sempre tá com a Lu e a Lu é legal, então ele quer ficar perto da Lu, então tem que lidar com o Constantine junto. Aí a Fatu pergunta, tipo, se quem gosta da Lu é o Constantine ou Izzy. Aí Izzy dá a entender, tipo, ah, talvez os dois, né? Aí beleza, o assunto acaba aí e eles voltam a brincar, se divertir e tal na pista de skate. Outro dia a gente tem Constantine, Izzy e a Lu numa sala de aula, de boa. A gente vê muito mais de Izzy e Lu, eles brincando lá, fazendo aquelas coisas de desenhar na unha, pintar e tal. Até que chamam a Lu na diretoria, então ela sai. Aí fica só Izzy e o Constantine. Aí Izzy pergunta se o Constantine tá bem, né? Porque achou aquela coisa do carro, outras coisas que aconteceram, deu briga com o pai, que eles ficaram sabendo depois. E o Constantine só reage meio bravo a tudo isso. Aí chegam a Yara, a Nora, a Eva e a Kyumi pra dar ideia sobre coisas que eles podem fazer pra arrecadar dinheiro pro Abby. Mas o Constantine, ele sai bravo, falando que uma ideia ridícula, tudo bem e tal. E como sempre, ninguém liga, eles ficam, ah, beleza, chatinho, né? Beleza. Aí a Kyumi vai sentar com o Izzy e chama ele pra fazer parte da equipe de dança. E tem uma ceninha bonitinha deles conectando, sabe? Tipo, fazendo umas dancinhas e tal. Depois a gente tem aquele clipe de aula de direção que a Lu dá pro Izzy. No caso, a justificativa dela aqui é que seria bom ter alguém que sabe dirigir melhor da próxima vez que eles acabarem saindo. No caso, que é agora ela vai chamar Izzy também. Nada acontece de verdade, só tem tipo um climinha e tal, essas coisas, e a Lu conta um pouco da história dela. Já em outro clipe, a gente tem os instas estudando e tal, tudo de boa, de boa. Até que Izzy começa a falar das aulas de direção que teve com a Lu e tal, e vai mostrando as fotos, os vídeos que eles gravaram. Aí sabe quando você tá passando as fotos, e acabam as fotos que você tirou e começam outras que tinham anteriormente? Então isso acontece, ele vai passando as fotos, vai falando da Lu, vão conversando sobre como ela é legal, descolar, então essas coisas. Aí acaba as fotos, ele passa pro lado e tem uma foto dele com o Sasha. Aí eles começam a falar do Sasha. Falam sobre como ele também é super doce, super legal, super amigável e todas essas coisas. Mas aí acaba esse momento bom de falar bem do Sasha. Porque o Constantine acaba perguntando, né? Que história é essa de aula e tudo mais, né? E Izzy só fala que acabou rolando todas as coisas e beleza, acaba aí a conversa. Mas também, de novo, tem um clima meio estranho entre o Finn e a Zoe e eles acabam até brigando um pouquinho nesse clipe. No outro dia, já mais de noite, a gente tem Izzy e Sasha no quarto de Izzy. Eles conversando e tal. Inclusive dá um panorama muito mais geral sobre o Sasha. Ele fala sobre a pressão que é ter vindo uma escola pior e já ter meio que se formado. E tá tendo que procurar uma carreira já agora, bem mais novo. Só no contexto. Pelo que eu entendi, na Alemanha eles têm, depois de uma certa idade, os alunos são separados em tipos de escola. Aqui Izzy, tá, e todos os personagens que a gente já conheciam, estão meio que na escola pra gente, a galera mais inteligente, entre milhões de aspas, tá, só pra deixar claro. Em que eles estudam até, sei lá, 17, 18 anos, eu acho. E aí eles podem ir pra faculdade, essas coisas. Essa parte eu já não entendi direito. Mas, enfim. A questão é que aqui o Sasha, ele acabou indo pra uma escola um nível abaixo. Então ele terminou a escola um pouco antes e já tá trabalhando com algumas outras coisas. Então é esse o contexto que tá sendo colocado aqui pra ele. E eles ficam conversando sobre todas essas coisas, até que meio que dá um clima, eles vão se aproximando devagar, a gente fica, ih, rapaz. E eles quase se beijam realmente, mas até que Izzy percebe o que tá acontecendo, eles se afastam, o Sasha fica bem constrangido e tal, ele vai embora e deixa Izzy só lá, olhando pro nada, pensando em tudo. E aí a gente vai pro quarto episódio. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Não é querendo puxar o saco do Lucas, porque foi ele quem escreveu o episódio inteiro. Talvez seja, mas a gente deixa isso no off. Mas esse é o melhor episódio da temporada. Pra mim, ele é, sei lá, considerando o que ele ia fazer, ele é quase perfeito, eu acho. Então, eu vou deixar ele exatamente como ele tá. Só fazer umas pequenininhas mudanças, ok? Primeiramente, coisa óbvia, só que aí, né? É que nessa conversa, no momento que eles mencionassem coisas que só aconteceram no original e não nessa fanfic, elas seriam mudadas, adaptadas pra mostrarem, pra conversarem sobre o que aconteceu na fanfic. Então, assim, por exemplo, se falar do acidente de carro que aconteceu no original com Izzy, Sasha, não, com Izzy, Const e Lu, aqui fala sobre o acidente só falando do Const e da Lu, por exemplo. Então eu vou fazer essas mudanças. Além disso, a gente tem que focar especificamente no clipe de dança,
que foi um problema para a galera, aparentemente. Primeiramente, naquela hora que eles estão se alongando e tal, a Nora, ela pergunta até sobre a Lu, mas aí dá um foco muito maior em Izzy só desconversando e ficando meio desconfortável até quando a conversa acaba. E depois do clipe acabar, algumas horas depois, eu pessoalmente teria liberado um chat entre Izzy e a Kyumi, em que a Kyumi pergunta, tipo, você tava meio desconfortável, você parecia que tava meio desconfortável, né, durante a aula, aconteceu alguma coisa. E Izzy só fala, não, tá tudo de boa. Mas aí a gente vê pelos timestamps, que são os marcadores de tempo, né, quando manda mensagem, a gente vê que alguns minutos depois, ele manda uma mensagem falando, tipo, na verdade aconteceu um negócio assim, é que você falou pra eu dançar como um homem, e eu sei que não era a sua intenção, mas eu acho que não foi muito legal, você podia ter falado de outro jeito, todas essas coisas. E aí a Kyumi manda mensagem, tipo, cara, não tinha percebido realmente mesmo. Mas tá certo, desculpa, foi mal, erro meu, todas as coisas, enfim. E é isso. Essas são as coisas que mudaria no episódio. Fora isso, tá perfeitinho, tá show. E aí a gente pode partir pro 5º episódio. Já metade da temporada, meu Deus do céu. A gente começa o episódio com o Izzy em casa e tal, se arrumando. E aí a Lu entra e eles tentam aquela conversa, todo aquele papo envolvendo as roupas e tal, pra deixar bem claro que eles também se entendem bastante em questão de identidade de gênero. Aí a gente tem mais uma aula de dança, em que eles querem fazer um exercício pra todo mundo começar a se soltar mais. E eles colocam o Izzy pra dançar primeiro. Aí ele tá dançando lá, inclusive Cure For Me, da Aurora, que é a música dele com o Sasha, que me deu dor de cabeça no último vídeo, queria fazer um videozinho legal, aí me deram um strike. Mentira, não deram strike não, me deram um aviso, ficou bem chato, enfim. Ver um vídeo, né, pra me ajudar. Mostrar pro YouTube que eles não vão me derrubar. Enquanto ele tá dançando, o Sasha chega e vê eles, fica tudo feliz, e Izzy percebe que o Sasha tá lá e tá vendo, também fica tudo felizinho juntos. Aí vê os dois sorrindo e a gente fica, ai meu Deus, coisinha fofa. Aí, No dia seguinte a gente tem um clipe bem curtinho, de Izzy no Instagram do Sasha, aí ele dando um zoom. A gente finalmente tem essa confirmação. O zoom, além só do sorrisinho. Tem um zoom, ele tá dando um sorrisinho, até que chega uma notificação, um alarme basicamente, que ele tem que buscar um último futebol. No momento que o alarme aparece, a gente percebe que o sorriso dele acaba meio que diminuindo ou até morrendo. E a gente já fica meio preocupado com o que vai acontecer. E aí no clipe seguinte, a gente vê que ele tá indo com uma roupa bem mais masculina do que o normal, sei lá. E pra ir buscar o irmão, a Melinha aparece, até fala aquelas coisas que ela não reconheceu ele, meio que... Não questiona, mas tipo... Né, sabe? Tipo, nossa, tá diferente e tal. E até que Izzy decide que vai buscar o irmão dentro da escola. Enquanto ele tá procurando, ele tá bem, sei lá, me sentindo pressionado e tal. Chega um professor e começa a deixar ele bem super nervoso e tal. E continua nisso até que ele encontra o Umut. Ele vai puxando o irmão, consegue arrancar ele da escola. Mas aí o Umut ele fica completamente assustado e, sei lá, bravo. E tem aquela cena que ele fala que eu tenho vergonha de ser seu irmão. E o clipe acaba indo um negócio bem triste, com o Izzy super desconcertado com isso. No outro dia a gente tem um clipe de Izzy sozinho em casa, mó mal, sabe? Por tudo que aconteceu. Até que chega o Sasha, a gente imagina, né, que pra ajudar. Eles se abraçam, tem uma olhadinha assim, né? Mas não dura nada. Fica só nisso. A Izzy começa a falar, né, que tem muitas expectativas que estão nele. E ele fala sobre como o Sasha nunca vai entender. É basicamente por ele ser cis, né? É o que dá a entender. Não é dito com todas as palavras, mas é o que dá a entender essa parte. E o Sasha até tenta ajudar, falando que, mesmo não sendo da mesma forma, que ele também sente pressão por causa da coisa que tem com os pais dele. E também por ele ser um cara que é bi e todas essas coisas. E aqui sim, isso vai ser confirmado, não vai ser teoria maluca da gente. Mas isso tá claramente mal. Ele ainda insiste que claramente não é a mesma coisa, não ajuda todas as coisas. Fica bem claro que o comportamento meio babaca, sei lá, dele nesse momento. E ele fala que no final ele sempre vai acabar ficando sozinho. E o Sasha, ele fala que ele não tá sozinho, porque tem ele e tal, todas essas coisas. Eles até trocam os olhares depois disso, mas aí eles conversam. E fala do filme que ele acabou alugando pra eles verem. Ele também trouxe umas comidas, aí eles vão lá, eles vão começar a ver o filme, pegar as comidas e tal. E Izzy recebe uma mensagem da Lu falando de uma festa que eles vão ter no dia seguinte. Na festa mesmo, é basicamente o que a gente já viu. Tem aquela brincadeira de separar entre meninos e meninas e tal. E aí Louise indo pro Rudy, né, que é o carro da Lu, porque eles não querem ficar pro jogo e tal. Aí eles conversando, eles se beijam, eles percebem que eles, na verdade, são só amigos mesmo. E o episódio acaba aqui. Inclusive, tô percebendo agora, o vídeo vai ter que acabar aqui. Calma, é porque ele tá ficando muito longo. Eu falei dos 5 primeiros episódios, e no bruto tá com quase 40 minutos. Então, assim, pra falar dos 10 episódios vai ficar muito tempo, ia ficar um vídeo enorme, eu acho que não ia compensar. Então eu vou cortar ele aqui. Amanhã já eu vou postar a segunda parte do vídeo. Então esperem, por favor. Enquanto isso, por favor, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Meu Twitter e meu Goodreads vão aparecer aqui. A gente pode conversar, trocar uma ideia. Vocês podem sugerir ideias pra melhorar a fanfic e todas essas coisas. Vocês também podem dar like no vídeo, por favorzinho. Se inscreverem no canal, ativar as notificações pra descobrir quando eu postar vídeos novos. Vai ajudar muito. Esses vídeos estão dando muito trabalho de fazer. Vão dar muito trabalho de editar e deram muito trabalho de escrever. Então ajudaria muito se puderem sem apoiar dessa forma. Além disso, vocês podem comentar o que vocês estão achando, se vocês acham que tá melhor que a temporada, ou se, tipo, bobiei numas coisas, sei lá, essas coisas assim.
Vocês podem compartilhar com os amigos que ficaram frustrados com a temporada de Drake que tiveram. E mostrar, olha, uma alternativa talvez melhor, talvez pior, não sei. Enfim, mas compartilhem do mesmo jeito. E muito obrigada por acompanhar até aqui. Amanhã tem mais e por hoje é só. Tchau!